Voltando a nossos estudos nas Sagradas Escrituras, hoje vamos estar tomando um título que podemos assim dizer: o povo de Deus na terra, naquele tempo dos profetas, dos reis e dos patriarcas. Nosso assunto está versando sobre Deus ter um povo sobre a face da terra. E isso sempre foi uma verdade, ainda que muitos olham e falam de um povo na terra, citando tão somente Israel, a descendência de Abraão. Mas nós queremos considerar: Deus sempre teve um povo na terra. Observemos antes, voltando a Gênesis, iniciando a nossa história como sempre em Gênesis, quando Deus cria o homem, Adão, e dá ordens a ele para frutificar e multiplicar. Já era Deus estabelecendo, capacitando Adão, um homem feito de barro, para uma magnífica obra, uma honrosa obra, que era de gerar vidas, que fossem também de Deus. Consideremos que, na sequência natural da história bíblica, lembrando sempre que Deus nunca chega atrasado, Deus nunca é surpreendido por alguma coisa, como que algo deu errado e Deus precisa ir correndo consertar. Tudo está na previsão de Deus, até as falhas, erros, muitas vezes são conduzidos pelo próprio Deus para termos algum tipo de ensinamento. Assim vamos observar em Adão, quando a sua própria queda já é um propósito de Deus, conforme está escrito mesmo em Efésios, na carta de Paulo a esta igreja, no capítulo 3, que os anjos, as potestades, os principados no céu aprendem sabedoria pela igreja, ou observando a igreja, o que Deus faz através da igreja. Mas recuemos outra vez. Em Adão há falha, mas é Deus ensinando. E depois ele é tirado do chamado Jardim do Éden, perde o acesso à árvore da vida, e na rotina deste mundo e do propósito de Deus, Eva concebe e dá à luz a Caim, depois a Abel, e propositalmente a história parece que se detém ali, Caim e Abel. Nem são citados outros filhos, pelo que muitos ficam muitas vezes perguntando coisas, mas tudo é propósito de Deus. E observe que Adão gerando inicialmente, ou citando-se inicialmente, 2 filhos, Caim e Abel, já temos a colocação dos seres humanos na face da terra, criados pelo mesmo Deus, ou no caso, agora na sequência, gerados pelo mesmo homem criado por Deus, Adão, mas os dois não têm um caminho comum, divergem. Caim, o caminho que escolheu, e Abel, o caminho de servir a Deus, como quem entende das coisas de Deus, procura as coisas de Deus e acerta no fazer a vontade de Deus. Isso mostrado nos sacrifícios que ambos vão apresentar a Deus, e Abel acerta, Caim erra. A sequência natural desse fato é que Caim vai ter uma genealogia, uma descendência, e
a descendência de Adão passa a ser contada de outra forma. Abramos a Bíblia, ali em Gênesis. No capítulo 4. Verso 17 em diante, iniciando no 17, temos esta colocação bíblica para nós, a história de Caim. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve Enoque. Ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a sequência natural é que Enoque, ou a Enoque, nasceu Irade. Na sequência vem os demais filhos, e forma-se assim uma população, uma grande quantidade de pessoas, na sequência natural dos versos, todos eles sendo descendentes de Caim. Mas o comportamento deles não é nada bom. Vão errando e errando grandemente diante de Deus. Mas é um grupo de pessoas que não estão servindo a Deus. Ainda que possa até conhecer a Deus em pouco ou em muito, não servem. Ao ponto de, mais à frente, Lameque citar palavras de Deus, mas até com certa zombaria, quando tendo ele ferido a outros varões, chega a dizer que ninguém poderia vingar-se nele, porque o tal seria amaldiçoado ou vingado 70 vezes, quando na verdade esta é uma palavra base dada por Deus a Caim, que ninguém poderia vingar-se em Caim. Isso era de Deus, e aquele que isso fizesse seria então colocado no juízo de Deus. Lameque usa essa palavra para seu proveito, mas não como quem serve a Deus, quem quer agradar a Deus, mas chega a ser uma profanação do sentido das palavras de Deus. Muito bem, no verso 26 desse capítulo 4, por fim, a história volta a Adão e se registra. E há 7 meses nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Meu destaque é que 7, que no verso 25 é apontado como outro filho de Adão, a esse também nasce um filho, esse começa a dar sequência à descendência de Abraão, e o filho dele se chama Enos, e, destaque, começam a invocar o nome do Senhor. O capítulo 5, sequencialmente, vai dar a descendência de Adão. E observe nessa descendência de Adão, que se fala de Adão, o filho de Adão, 7, o filho de 7, Enos, paremos. Deus mostra uma descendência de Adão contada em 7 e Enos. Caim foi excluído. Ele tinha uma outra descendência em separado. Portanto, se olharmos para a face da terra naquele tempo, temos então Adão com seus filhos contados como sua geração, Adão, 7,
Enos e a sequência, e para o outro lado temos Caim e a sua descendência, mas não contado como descendência de Adão. E na descendência de Adão tem-se o costume de se invocar a Deus. Aí pronto, dentro do nosso assunto, um povo de Deus na terra. No tempo antigo dos patriarcas, reis e profetas, nós estamos vendo, no tempo de Adão já existia na terra dois povos, numa descendência dos que buscam a Deus, e o outro numa descendência que não serve a Deus, antes se multiplica em suas transgressões. Assim continuamos, entramos no capítulo 6 de Gênesis, quando então, com o passar do tempo, a história registra: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Nada de novo, natural, que para os homens na terra a sequência natural era que se multiplicassem, mas o destaque é: lhe nasceram filhas. Verso 2, aí coloca-se: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que conheceram. Destaque, verso 1: homens gerando. E no verso 2, outros chamados filhos de Deus, que observaram que as filhas dos homens eram formosas. Aqui que precisamos compreender, dentro do que nós vínhamos falando, o destaque é na descendência de Caim, muitas mulheres, muitas filhas foram geradas, eram formosas, e uma outra geração, a de Adão, por Sete, por Enos, que invocavam a Deus. E agora o detalhe: por invocar a Deus, andar na presença de Deus, tinham a nobreza sobre eles de serem chamados pelo próprio Deus de seus filhos, filhos de Deus. Então, esses que andavam no caminho de buscar a Deus, filhos de Deus, correspondendo corretamente a palavra que temos de Paulo em Romanos capítulo 8, verso 14, que são filhos de Deus aqueles que se deixam dirigir pelo seu Espírito. Pronto, descendência de Adão, no continuar dos anos até avançando os séculos, buscavam a Deus e eram titulados, que nobreza, filhos de Deus. Mas olhando para o outro lado, a descendência de Caim, homens com a sua descendência. Mas observemos que infelizmente aconteceu daqueles que tinham uma proximidade com Deus, buscavam a Deus, deixaram de buscar a Deus quanto à escolha do cônjuge, e atentaram para as filhas dos homens, na descendência de Caim, e viram que eram formosas, e pronto. E aí vem aquilo que nós conhecemos doutrinariamente como o jugo desigual, casando aqueles que conhecem a Deus e invocam a Deus com aqueles que não conhecem ou não servem a Deus, e veio o desastre. Nisso podemos entender, considerando Romanos 8,14, os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Tomemos então a observação. E todos os que invocavam a Deus eram dirigidos pelo Espírito de Deus. Como Abel, como depois Sete, Enos e outros mais, e nessa sequência Enoque. Mas quanto ao casamento, deixaram de seguir a direção de Deus e passaram a escolher conforme os ditames da carne, cobiça da carne, e saíram da presença de Deus ou da sua direção. Por isso o verso 3 se diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Pronto, aí a queda daqueles que até então eram titulados filhos de Deus, para agora caírem na normalidade dos que são da carne, dirigidos pela carne e não dirigidos pelo Espírito de Deus. Um desastre. Se nós olharmos assim, até este ponto ou antes desse ponto, tínhamos dois povos. Um nitidamente, podíamos dizer, um povo de Deus na terra, e o outro é povo também na terra de Deus, mas não servindo a Deus, porque nem é chamado povo de Deus. Agora, quando há esta mistura, vai sumindo a separação e a percepção clara, quem é de Deus, quem não. Mas continua uma verdade, que é aquilo que Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 2, fica firme este fundamento: Deus conhece os que são seus. Apesar de haver mistura daqueles dois povos, e praticamente se poder dizer que não se via mais quem servisse a Deus, o que a sequência vai dizer para nós no verso 5 de Gênesis, no capítulo 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E a sequência é destruição no dilúvio. Então alguém diria: não sobrou ninguém. Como a palavra de Elias: só sobrei eu. E quem seria esse que diria: só existia ele servindo a Deus? Talvez o Enoque, que andava com Deus, e andando com Deus foi arrebatado. Mas também, se o Enoque algum dia pôde dizer: Deus, acho que só tenho eu servindo ao Senhor, eu creio perfeitamente que Deus lhe diria: não, Enoque, temos 7.000 joelhos que não dobraram o seu joelho. Deus sempre tem um povo seu na terra, e isso no tempo passado já vemos. Se um tempo há uma separação nítida, depois se mistura, mas Deus continua tendo um povo na terra. Tanto que a sequência dos patriarcas, pelo menos os títulos maiores, nós vamos ver sempre que são homens que serviram a Deus, andaram no temor de Deus. Como se diz, depois de Enos nós temos Cainã, depois de Cainã temos Maalalel, depois de Maalalel nós temos também Jared, depois de Jared Enoque, depois de Enoque Metusalém, depois de Metusalém, e continua a palavra mostrando Lameque, depois Lameque por fim Noé. Homens que serviram a Deus no meio do mundo já em corrupção. Deus sabia fazer a distinção de quem era seu, um povo realmente seu na face da terra, naquele tempo antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Muito bem, um povo de Deus na terra no tempo antigo.
Observe, tinha nome? Não tinha nome. Mas Deus tinha um povo na terra. Passando a sequência, naturalmente, na continuação do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, temos a narrativa do dilúvio e a extinção da humanidade, do povo, do mundo de então. O dilúvio terminou com tudo. E surge uma nova situação, uma nova geografia deste planeta Terra, com muitas ilhas. E, saindo da arca, encontramos apenas 8 pessoas. Um mundo desse tamanho, com 8 pessoas somente. 8 pessoas. Sendo que hoje está perto dos 8 bilhões. Naquela época, 8 pessoas. Noé, esposa, seus 3 filhos, Sem, Jafé e Cã. 3 filhos e suas esposas. Mas aqui também continua o processo desses 3 casais, filhos de Noé. Noé não gera mais, a palavra não cita filhos de Noé em acréscimo, mas os seus próprios filhos, Sem, Jafé e Cã, é que vão gerar filhos, e forma 3 linhas de povos, 3 ramos na árvore genealógica de Noé: Sem, Jafé e Cã. Ali nós temos, que diríamos, o povo de Deus na terra resumia-se a apenas 8 almas. Eram os que foram achados com graça para serem resguardados da morte e dar continuidade à vida humana, a descendência de Adão, criado, formado por Deus. Mas notem, logo já aparece que dos 3 tem um ali que não tem bom comportamento, é Cã. E a sua descendência, ainda que apenas em Canaã, é amaldiçoada pelo próprio pai Noé. Depois temos em sequência disso que o próprio Noé, tendo amaldiçoado em repreensão a Cã, ele abençoa a Jafé. Está no verso 27 do capítulo 9 de Gênesis. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Anteriormente, como disse, no verso 25, é que é dito: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. A palavra confirma a maldição de Cã em seu filho Canaã. E uma bênção sobre Jafé no verso 27, Deus dando para ele largueza, riqueza, prosperidade, sim, bens materiais. Mas observe no verso 26 que quando Noé, inspirado por Deus naturalmente, vai abençoar este filho que era o mais velho, ele diz somente: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Parênteses. Qual a bênção de Sem? Qual a bênção de Sem? Um teve largueza da ideia de latifúndios. E a bênção de Sem
bendito Deus de Sem. Não tem citação de uma coisa material alguma. Então somente coloca Sem como aquele que vai servir ao verdadeiro Deus, ou já servia, porque Deus conhece os corações. E é justamente em Sem que temos a linhagem dos semitas, que tem sobre si esta bênção de conhecerem e servirem ao Deus verdadeiro. Aí não aparece mais 2 povos, mas aparecem 3. Lembremos, o que está amaldiçoado, o que está abençoado na terra e o que é bendito de Deus na terra. Aí podemos dizer, vem a linhagem de um povo que serve a Deus, um povo de Deus na terra, os semitas. Os semitas. Os semitas. Interessante. Guardemos isso. 3 povos. Origem semita, de Jafé e de Cã. 3 povos. Só que na verdade 2 são carnais e um é espiritual. Este pode ser o povo de Deus, que poderia ser visível aos olhos dos homens uma linhagem em Sem, conforme a palavra mesmo diz no capítulo agora 10, quando apresenta a descendência de Sem. No verso 21, ao dizer: e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Ilude e Arã. E vem a sequência da genealogia de Sem, e vai mostrar-se longa, mas comecemos a entender que é nessa descendência de Sem é que por fim chega Abrão. E em Abrão vamos ter uma história particular. Agora, por favor, quero que tenhamos atenção aqui. Sem, Jafé e Cã. É uma multidão de povos. Seria de 3 ramos na terra, um ramo. São semitas. E quanta gente fazendo apologia contra os semitas. Até gente de origem semita é contra os semitas, olhando só para os descendentes de Abrão, esquecendo que na verdade semitas não se resumem aos filhos de Abrão. Os semitas na verdade é 1/3 em termos de linhagem na terra. Assim vamos observar, Deus tem um povo que ainda pode ser separado, reconhecido, descendentes de Sem, os semitas, que na verdade, como foi dito, bendito Deus de Sem, está mostrando que nessa linhagem veriam os oráculos de Deus, os profetas, os mensageiros de Deus, como mais tarde Jesus a salvação veio dos judeus. E naquele tempo passado por dizer, a salvação, a palavra de Deus está com os semitas, a descendência de Sem. Continuemos. A história parece que vai mudar um pouco. E a gente costuma esquecer o resto. Porque aparece Abraão, que história magnífica, a história
significa pai da altura. Um homem já velho, morava ali em Ur da Caldeia, que é o princípio, a região dos semitas. E com Abraão Deus faz concerto, com promessas grandiosas de ter uma numerosa descendência. Observe bem, e Deus trabalha em Abraão, levando a Canaã, uma terra que estava debaixo de maldição por causa do povo que nela habitava. Canaã era o povo, mas Abraão está na terra da maldição, ou do povo amaldiçoado, e lá peregrina como pai da altura, até que Deus é questionado por este homem ao ver que os anos estão passando e ele não tem filho. E ele diz: como que eu vou ser pai de uma descendência sendo que não tenho filhos? E é o mordomo que vai assumir os bens. Aí Deus mostra para ele o céu estrelado e diz: quantas estrelas se pode contar? Assim será a tua descendência. E Deus chega depois a dizer mais, e aí temos mais uma observação, quando Deus diz que a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu, mas também numerosa como a areia da praia. Atenção para isso. Por que essa divergência tão grande? É porque Deus já estava falando, mostrando que no mesmo homem, Abraão, há uma descendência que não serve a ele, que são homens, são pó, e no pó ficam, mas outros que são como aqueles que vão ser estrelas, astros, brilhando no firmamento de Deus. Assim nós vemos que Deus, tendo um povo na terra, sempre existiu isso. E no próprio Abraão, Deus já está mostrando, ainda que ele é um único Deus, e haveria essa situação de dois povos, um é dele, outro não. Em Abraão também haveria duas descendências, uma que seria para a luz e a eternidade, e outra somente neste mundo. Continuando a história, por fim Deus troca o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, ou pai da multidão. E vem o Isaac, de Isaac vem Jacó, mas na verdade não vem de Isaac Jacó só, vem Jacó e Esaú. Ainda que avançamos até essa terceira geração em Abraão, voltemos um pouco. Abraão, como Abraão, gerou Ismael. Paremos para pensar. E Ismael é quem hoje? É justamente a descendência que está na Arábia. Descendência na Arábia? Porque este homem, Ismael, casa com a egípcia e vai habitar no deserto da Arábia. Guarda isso. Se assim for, os árabes são descendentes semitas. São semitas, porque são filhos de Abraão.
E a guerra hoje é deles contra os semitas, sendo que eles na verdade também são semitas. Mas continuemos. Em Isaac, nós temos a situação de dois filhos, do mesmo pai, do mesma mãe, gerados na mesma hora, em gestação no mesmo ventre, nascendo no mesmo dia. Mas temos Jacó, ansioso pelas bênçãos de Deus, e Esaú, negligente nisso, ainda que era o primogênito. Continua a ideia: Deus tem gente na terra, mas muitos não são dele. Ou seja, toda a humanidade se divide em aqueles que o seguem ou o servem e aqueles que não o seguem ou não o servem. Esta é a realidade sempre. Com o tempo pode parecer nítido quem são e quem não são, mas a tendência é misturar. Mas ainda que misture, voltemos a Timóteo, fica firme no fundamento. Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. A história ramifica um pouco, e eu preciso voltar. Voltemos a Abraão, vem Isaac. Deus tem um povo na terra, vem Jacó. Continua a história. Quem são os de Deus? Os 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. É o povo de Deus na terra? É a nossa visão e a nossa citação constante é essa. Mas eu recuo e volto a Abraão, e lembrando que Abraão, numa das passagens bíblicas, como no capítulo 14 de Gênesis, ele sai para uma batalha e volta, e na volta vem-lhe ao encontro um homem chamado Melquisedeque. Que homem é esse? Rei Salém, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, e que chega para Abraão e o abençoa. Ora, consideremos, quem abençoa é o maior. Melquisedeque é maior do que Abraão. E Abraão dá a este o dízimo de tudo o que possuía. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente lê a história, fica preso em Abraão como sendo a origem do povo de Deus, e não é. Ele é um do povo de Deus, tomado para uma história à parte e particular do propósito de Deus. Mas entre os semitas espalhados pelo mundo, havia aqueles que serviam a Deus. Tanto assim que, voltando a Abraão, depois Abraão, Isaac, Jacó, os seus 12 filhos, ali no Egito, com José, nós vemos que José está no Egito, mas tem um faraó, e um faraó que é um homem diferente, porque José fala com ele já entende o plano de Deus, já determina, José vai ser o governador. Aos olhos humanos poderia ser: que absurdo, um estrangeiro escravo vai governar o Egito. Mas ele estava na direção de Deus. Não tinha título de israelita, mas conduzia as coisas como rei, faraó no Egito, segundo a vontade de Deus. E segue-se. Vem Moisés, tira o povo de Israel da terra do Egito,
E a história é longa nas Sagradas Escrituras, e a nossa visão que povo de Deus na terra é Israel, nas 12 tribos dos filhos de Jacó. Lembrando que Jacó, em certa altura da sua vida, tem o seu nome trocado para Israel. Então Jacó é Israel. Israel é o mesmo homem, Jacó, que dá origem à nação israelita, que se tem como povo de Deus. Ainda mais quando, saídos do Egito, Deus os reúne no deserto e faz com eles um pacto: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, debaixo das condições de ouvirem a minha palavra e obedecer, andar nos meus estatutos. E o povo jura: ouviremos, conforme o Senhor mandar, faremos. Pronto, povo de Deus. Era um povo de Deus, mas dentro de um outro povo de Deus. É um grupinho dentro do povo de Deus, porque os semitas continuavam na terra. Tanto que é no tempo de Moisés e de um Israel glorioso no deserto, porque andava com Deus. Lá vem Baraque, rei dos Moabitas, e que vai alugar um profeta do Deus Altíssimo, lá do Oriente, lá dentre os semitas, buscar um profeta para amaldiçoar Israel. Parei. De Deus é só Israel? Não. O foco está em Israel como personagem do momento na história de Deus, mas povo de Deus, o alcance é maior. Os semitas existiam, e entre os semitas havia profetas do Deus Altíssimo. Então conhecimento notório ao mundo que os moabitas vão mandar chamá-lo, no tempo que não tinha internet nem televisão, mas de boca a boca se sabia, em homens de Deus lá no Oriente. Agora outra vez paro e me surpreendo: quem é Moabe? Quem é depois outros povos como Midian? Que povos são esses? São povos descendências de Abrão, que também são semitas, mas continuamente são inimigos de Israel. Tendo Israel como povo de Deus, eles são contra. Mas eles não são semitas também? E não será que hoje, no meio dos povos que hoje existem no mundo, e muitos com esse slogan antissemitismo, esquece que também são semitas? Só porque erraram no foco e estão focando só os israelitas, ou uma descendência de Abraão neste mundo, o resto ficou? Na verdade é homens brigando entre si sem entenderem coisa alguma. Mas Deus continua tendo um povo seu na face da terra. Voltemos ao Israel do tempo de Moisés. Israel do tempo de Moisés. Balaão chega, alugado por Moabe, por Baraque, rei dos Moabitas. E de fato, Balaão é profeta do Deus Altíssimo, tem visões das coisas de Deus. Ele chega diante do povo de Israel com a instrução de amaldiçoá-lo, mas quando ele olha o povo de Israel, ele só vê um povo abençoado, um povo onde Deus reina. E
não tem palavras desabonadoras a este povo. Não consegue amaldiçoar. É um semita, profeta do Deus Altíssimo, alugado para amaldiçoar semitas. Não somente porque eram o Israel, povo de Deus, visível naquela época. E assim a história continua, mas ressalto: o foco é Israel, as 12 tribos, agora no deserto, ainda andando harmonicamente com Deus. Mas quando sai do Egito, esse Israel, sai também um outro povo junto, que não tem nome. Não foi só o Israel cativo do Egito que saiu. Quando esse sai, um outro grupo também sai junto. Ninguém faz menção dele mais, mas está ali misturado no meio do povo de Israel, não tendo o nome de povo de Deus, mas se é como se entende, saíram porque reconheceram um Deus verdadeiro que atuou no Egito. Eles não têm nome, não têm aparência, não têm título de israelita nem de povo de Deus, mas saíram juntos e foram peregrinar no deserto, olhando de longe, tudo misturado, tudo é povo de Deus. Mas daqui a pouco vamos ver que desta coletividade, onde se podia dizer povo de Deus, Balaão testificou, daqui a pouco se manifesta aqueles que não são povo de Deus, ao ponto de 40 anos no deserto, para cair a geração dos que não eram povo de Deus, no meio do povo de Deus, sendo descendente de Abraão, filhos de Jacó ou Israel, filhos das 12 tribos. Portanto, entendamos, Deus tem os seus sempre na terra, e não é só o foco de um Israel, filhos de Abraão, mas sempre se agrega aqueles que servem ao mesmo Deus, como vimos no deserto, ou entrando na terra prometida. Em Jericó tinha Raabe. Os anos vão passando, o povo de Deus, que era para ser de Deus, se mostra não ser povo de Deus, porque continuamente estão se desviando em idolatria. Entretanto, num povo desviado de idolatria, encontramos pessoas fiéis, como Noemi, seu esposo, seus filhos, e um deles casa com Ruth, moabita. Mas nós vemos ela se agregando ao povo de Deus com a aprovação do próprio Deus. Não era israelita, mas estava disposta, renunciou a tudo para ser contada como povo de Deus. O que estão percebendo com isso? Deus tem sempre os seus. Em um tempo, nitidamente quem são aos olhos do mundo, mas chega uma época que parece que mistura tudo, até parece que não existe mais povo de Deus, mas Deus continua tendo um povo na face da terra, ainda que ninguém veja, Deus vê e sabe quem é. Tanto assim, coloquemos na sequência, abrindo a palavra agora em Oséias, no capítulo 1 de Oséias, época em que as 12 tribos que deveriam formar uma nação, povo de Deus, se vê nitidamente e com destaque que 10 daquelas 12 tribos não são de Deus.
as 10 tribos que se separaram ao norte e que deixaram de cultuar ao Deus verdadeiro e passaram a cultuar bezerros de ouro, e depois o tal do Baal, uma idolatria ganha dos países vizinhos. Muito bem. E Deus olha para este povo, essas 10 tribos, que brigava com as duas outras, Judá e Benjamim, que aparentemente estavam mais saudáveis porque tinham a Jerusalém como capital, Jerusalém que tinha um templo dedicado a Deus, onde existia liturgia determinada pela Bíblia ou por Deus na sua lei dada a Moisés. Mas temos aí um povo aparentemente chamado de Deus, do qual 12, só 2 são tribos que seguem a Deus e são próximos dele. Mas chega em Oséias, conforme estava dizendo, em que Deus usa Oséias como uma figura que gera 3 filhos: Gisriel, Loruama e Loami. É o capítulo 1. Mas Deus está falando, tomando Oséias como figura dele mesmo, mostrando que ali está uma nação chamada Israel, as 10 tribos que depois tiveram capital em Samaria, e que na verdade não era povo dele, tanto que os nomes de Israel falam de um juízo de Deus na face da terra. Loruama fala de, na verdade, um povo sobre o qual Deus não teria compaixão, e Loami diretamente: não é meu povo, não é meu povo. Mas são filhos de Abraão e são descendência de 10 das tribos. Mas Deus simplesmente diz: não é meu povo, não é meu povo. Não é meu povo. É duro, mas Deus falou. E a sequência histórica nos mostra que esse povo vai ser destruído. Isaías chega a dizer, no capítulo 7 do seu livro, que mais 65 anos e aquelas 10 tribos deixariam de ser povo. Deus diz para Oséias que aquele povo não é meu povo, e Isaías diz: aquele povo deixará de existir. E vem os assírios e destrói tudo, e acaba um povo formado por 10 tribos, descendência de Abraão. Agora a gente questiona: meu Deus, que desastre! Onde está o povo de Deus? Estava nas 2 tribos. E nós vamos ver por Jeremias que também não. Eles se diziam de Deus, descendência de Abraão. Mas no capítulo 25 de Jeremias, Deus mostra Jeremias em figura, dizendo que aquele povo era como 2 cestos de figo, figos bons e figos maus. Figos bons, aqueles em que há esperança e que seriam levados em cativeiro para o próprio bem deles. E o outro cesto de figos muito maus, que não eram aqueles que andavam à sua vontade, transgressores, e que ficariam em Judá e Jerusalém, mas para serem também destruídos, como as outras 10 tribos. Para espanto nosso, e vemos que os milhares de Israel que cantou Moisés, agora é transformado num pouquinho povo, que é levado em cativeiro
em Babilônia, debaixo do jugo de Nabucodonosor. Mas, em Oséias capítulo 1, é importante vermos e compreendermos esta palavra. Porque no verso 8 em diante, tomando alguns versos a mais, ao gerar o terceiro filho, nascia o terceiro filho de Oséias, o profeta. Está escrito assim: depois de haver desmamado a Loruama, uma menina, a segunda, concebeu e deu à luz um filho. E ele, Deus, disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. E na sequência, o verso 10: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. O que nós estamos destacando, da multidão dos que vivem na face da terra, Deus tem um povo que é seu. E não é, muitas vezes, aqueles que nós olhamos. Abraão, amigo de Deus, gerando ele filhos, esses filhos se dividem em dois: os que servem a Deus e os que não servem. Na sequência, em Isaac, idem, homem pacífico, ligado a Deus, alegria de Deus e de Abraão. Mas dele também surge a ideia: dois, os que são de Deus e os que não são. E chega no Israel, sempre vaidoso o judeu, por exemplo, no tempo de Jesus, batendo no peito que são filhos de Deus, e Deus olhou para ele: não sois filhos de Deus, Loami, não é meu povo, não é meu povo. Assim entendamos, muitos tomam o título de povo de Deus, mas será de Deus se estiver nas condições de Deus, e que Deus mesmo possa dizer deles que são o seu povo. Essa palavra aqui, ó. Muitos que não eram povo de Deus passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Compreendamos isso. Vivemos numa época que muitos orgulhosamente se dizem de Deus, mas são de Deus? Não está misturado esse título e acabando sendo falso, dizendo filho de Deus, mas não andando na conformidade com a vontade de Deus? Não é povo de Deus. Pode ter descendência em Abraão, pode ter títulos de ser de Deus, mas Deus sabe os que são seus. O povo judeu do tempo de Jesus se orgulhava tanto, Jesus chegou ao ponto de dizer que eles eram filhos do diabo e não eram filhos de Deus, porque se eles se gloriavam de ter uma descendência em Abraão, Deus poderia das pedras fazer surgir filhos de Abraão. E é assim que nós vemos que os judeus se orgulhavam tanto de serem de Deus, mas logo depois, no Calvário, ou antes do Calvário, sai sobre eles a situação e sentença de que eles não são, como no tempo de Oséias, não são povo de Deus, porque na hora da decisão preferiram César. Nosso rei é César. E quanto a Jesus, o Senhor e Deus e Criador deles, crucifica-o e cumpre-se a palavra: seria ferido o pastor
e as ovelhas iriam se dispersar. Mas Deus voltaria a sua mão para os pequenos, aqueles que se gloriam de nada, não estão procurando título, mas no seu íntimo servem a Deus. Aí Deus olha para eles e diz: é meu povo, ainda que os outros digam que não é povo de Deus. É assim que chegamos à Samaritana, ou muitos samaritanos, povo misturado, esquisito, mas estão ansiosos pela vinda do Messias, porque o Messias vai declarar tudo. E quando chega Jesus, pronto, ali tem o seu coração manifestado com aqueles que creem e que passam a seguir ao Messias. E a palavra de Jesus para a mulher samaritana, naturalmente para os samaritanos naquela aldeia, foi: Deus é Espírito, e Deus busca aqueles que o adoram em verdade e em Espírito. Portanto, entendamos, irmãos, vale para nós esta história passada que devemos tomar hoje. Seremos povo de Deus se nós de fato servimos a Deus em verdade e em Espírito. Se não, é só título. É só título. Que para nada serve, senão para enganar nós mesmos. Enganar nós mesmos. Mas o que foi Israel no passado? Não vamos cortar totalmente, reprovar Israel totalmente, porque faz parte do projeto de Deus. No meio de tantos que são de Deus neste mundo, Deus separa Abraão para formar um povo visível, que seria uma figura, e ali Deus estaria usando como cenário este povo para mostrar ao mundo o Deus verdadeiro, e que Deus verdadeiro tem um povo, mas não é aquele que se diz ser, mas aquele que serve a Deus em todo o tempo, não por um tempo e depois para, mas sai do Egito e chega à terra prometida. É a figura em Abraão. É tão importante isso, não vamos estar como que apagando Israel do mapa, porque não é o povo de Deus na verdade, serviram de figura de um povo de Deus na terra. Tanto que chega o tempo de Jesus, conforme já disse antes, repetimos, que Jesus chegou a dizer: não é para desprezar todos os judeus, ainda que a maioria se desviasse, havia um remanescente, e a salvação vinha dos judeus. Vinha dos judeus. E Jesus era o judeu que se apresentava aos samaritanos, e eles receberam. Assim volta aquela palavra: Deus tem um povo, Deus conhece que são seus, e aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade, do pecado, do mal e outras palavras mais. Tomemos essa lição. Muita glória no visível, enquanto Deus está atento aos corações. Tanto assim, Jesus orientou quando disse para nós julgarmos não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Quantos ali se diziam ser judeus, filhos de Abraão, seguidores de Moisés, mas seu coração não era voltado para Deus. Isso é uma regra sempre. Não adianta ficarmos na nata como aqueles que estão em cima e que se dizem povo de Deus. Tem que ser, na verdade, o povo de Deus. Aí volta aquela palavra: aqueles que se deixam dirigir pelo Espírito de Deus, esses são os verdadeiros povo de Deus. E toda essa figura, essa consideração que fizemos, foi mais tomando o Antigo Testamento. Lembremos, homens e homens não tinham títulos israelitas, mas eram de Deus, como Jó, como Eliú, no livro que temos de Jó. Assim sempre haverá homens de Deus que não têm carteirinha, nem tem um título para eles, mas Deus olha para eles e vai dizer sempre: é meu povo.
Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.